E aí, quais são as últimas da tricampeã, Aline? Oi, gente, bom dia mais uma vez a vocês. Eu tava tentando dar uma pesquisada, viu, Megali, Carla, Sheila, Camarão, com relação a essa programação e realmente não encontrei nada de confirmado. O que a gente sabe dessa delegação da Argentina? Que eles vão chegar na madrugada de terça-feira a Buenos Aires. O voo, ele vai fazer uma pausa em Roma daqui 1 hora, mais ou menos. Então, 1 hora, mais ou menos, esse voo com a delegação argentina fazendo um pouso em Roma. Vou ficar algumas horas por lá. E aí, depois, para seguir para Buenos Aires, nesta madrugada de terça-feira. E aí, a gente vai aguardar as confirmações de como será essa festa em Buenos Aires, que a gente já imagina o tamanho da alegria dos argentinos para recepcionar essa seleção. E, aliás, já minutos depois da conquista do tricampeonato, né, a Federação Argentina fez questão de trocar a foto das redes sociais para colocar a terceira estrela, né? A gente lembra que houve brincadeiras durante essa Copa do Mundo, se o Brasil fosse campeão, onde seria essa sexta estrela na camisa? E a Federação Argentina, já minutos depois, trocou a foto de perfil com a nova imagem do símbolo da Federação Argentina com a terceira estrela. E aí, depois daquela conquista épica da Argentina no Lusail Stadium, claro que todos os jogadores estavam muito emocionados. A gente vem dizendo na nossa programação como era a dúvida para a escalação da seleção argentina, que muitos periodistas, jornalistas argentinos apostavam em outro tipo de formação, até mesmo uma possibilidade com Paredes no meio de campo, e acabou com o Di Maria pela ponta esquerda do ataque. Vamos ouvir um pouquinho do Paredes, então, falando desta questão do elenco da Argentina tricampeão do mundo. Para nós era muito importante que chegássemos tranquilos a esta final. Foi um processo demorado, mais de 4 anos e meio, e muita gente esteve envolvida e perdeu o Mundial, especialmente por lesões. Mas outros mais novos realmente estiveram bem. É isso, então. Os jogadores da Argentina vão falar muito mais, né, Megali? Porque eles têm muito para falar, muito para comemorar. Não tem rampa na Casa Rosada para descer de cambalhota, né? Ah, não. Certamente algum desses jogadores vai chegar, estilo Vampeta em 2002, né? Completamente embriagado e vai se arriscar a dar uma cambalhota na frente do presidente da República. Mas eu não sei se alguém vai ter essa coragem. Que vai chegar um pouco alto, não tenho dúvida nenhuma disso. Aliás, não dá nem pra gente culpar o Vampeta, porque maltrataram os jogadores daquela vez, né? Lembra? Teve desfile, se não me engano, em São Paulo. Foram em 2 cidades diferentes. Foi uma maratona maluca, depois de uma viagem longa. E uma insanidade. Exato, a viagem muito Os caras vieram do Japão. Exato, e o Vampeta com aquela ideia insana de jogar a camisa da seleção brasileira para um torcedor, e o cara jogou uma camisa do Corinthians para ele. Então, em vez de estar simbolizado com, né, a equipe da CBF, de fato, não, estava com a camisa do time com o qual ele tinha contrato, o Corinthians. E aí foi lá, aquelas histórias do Vampeta, né? Pegou e viu o Marcos, né? O goleiro da seleção, que era rival dele no Palmeiras. Ele pegou a camisa do Marcos da seleção brasileira e também jogou pro pessoal. Ele falou, caramba, e agora? Ele falou, não, agora você vai, assim como comigo, ficar com a camisa do seu time do coração. O Vampeta, aliás, por com a falar camisa do Corinthians, e o Marcos do Palmeiras. Por falar em Vampeta, essa é uma questão que a gente vai ter que discutir, mas não agora. Fica pra frente. A relação dos jogadores com a seleção brasileira, porque isso nunca ficou tão escancarado quanto nessa Copa do Catar. A diferença da relação do argentino e dos jogadores argentinos com a sua seleção e dos nossos. Porque, ao falar em Vampeta, porque o Vampeta certa vez brincou que ele não torceria para a seleção. Eu sei que era brincadeira, tá? Que ele não torceria para a seleção brasileira porque ele queria ser o último campeão. Eu sou pentacampeão. Se uma outra seleção ganhar, só vão falar dos caras e não vão falar mais da gente. De novo, eu sei que isso ele falou em tom de brincadeira, mas o argentino não falaria isso nem em tom de brincadeira. Você falar isso seria mais ou menos como você brincar com a morte da mãe, né? E a gente viu uma relação, por exemplo, naquela polêmica dos jogadores argentinos pulando enquanto os nossos estavam sentados comportados de terno, né? Na homenagem a Pelé, em que os brasileiros não foram e os argentinos foram. E a melhor resposta para isso, eu ouvi, dou crédito, da nossa Marília Ruiz. Ela disse o seguinte: os argentinos amam a sua seleção. Os brasileiros amam estar na seleção. Eles amam aqueles momentos. A festa, a brodagem, o videogame, os estádios lotados, a paparicação, a camisa amarela.
Mas eles não mantêm esse amor no momento em que deixam a seleção brasileira. Eu acho que essa relação um pouco mais profunda, até do torcedor de maneira geral, a relação histórica que tem, né, do torcedor argentino de clubes e o torcedor argentino que também abraça a seleção nacional como algo único, como uma unidade de fato. Isso existe. Difícil você observar grandes movimentos de torcidas organizadas de clubes brasileiros querendo se unir em prol da seleção, igual tipo o movimento verde e amarelo é criado aí, um negócio meio patrocinado, para muita gente um pouco artificial. Então, essa relação de arquibancada, da torcida, acho que é um ponto. E isso se reflete também na própria relação dos jogadores. Agora, também endeusar a relação do jogador argentino com a seleção deles e demonizar o brasileiro com a seleção nossa por conta de uma derrota é meio cômodo também, porque assim, o Dibu Martínez também tinha cabelo pintado, os caras foram na carne de ouro, todas essas relações que meio que são muito comuns a todos os atletas de excelência. Os caras que chegaram a esse patamar são ricos, né? Podem exatamente se aventurar nesse tipo de situação. Pô, os argentinos também trouxeram mulheres, o cara é casado com uma TikToker, o outro também gosta de jogar videogame. Eles também pintam o cabelo. Todo mundo faz isso. O goleiro dá o cabelo pintado, o Griezmann pinta o cabelo. Então assim, você utilizar esse artifício para fazer uma avaliação de jogo é muito raso. Não dá para ser assim. Então a Argentina ganhou por uma série de questões, independentemente do comportamento, que muitas vezes o comportamento de jogador de futebol de excelência é muito parecido. O cara joga basicamente no mesmo clube que o brasileiro, que o francês, que o inglês. Então, é muito chato, às vezes, taxar o brasileiro de perdedor porque estava dançando, porque estava mexendo com o cabelo. Calma aí, né? Isso até demonstra o desconhecimento do que é ser jovem hoje. Exatamente. E outra coisa, o Messi já foi lá comer a tal da carne de ouro. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.